Senhor presidente, essa CPI, ela não é minha, ela não é sua, ela não é do deputado João Alberto, não é do senador Caiado, e ela não surgiu do nada. Não fomos nós que nos reunimos aqui, vamos fazer uma CPI, não. Há alguns dias, alguns meses, o Brasil acordou surpreso pelas informações que dão conta de que, especialmente o senhor Joesley, informava ao país que todas as suas contribuições eleitorais foram propinas e eram então corruptos 1.890 políticos com os quais ele teria contribuído no decorrer da sua vida empresarial. Em sequência, tomávamos conhecimento de que, mesmo sendo um réu confesso, talvez mesmo se confessando um dos maiores delinquentes da história brasileira, ele havia recebido perdão eterno e podia, como já tinha feito, partir livre para o exílio dourado nos Estados Unidos, livre, leve e solto, ele e toda a sua trupe, que eu de imediato chamei de quadrilha. Na sequência, ficamos sabendo que detentor de informações privilegiadas havia ainda conseguido, ali no apagar das luzes, faturar no câmbio e no mercado de ações cerca de 1 bilhão do troco, cerca de 1 bilhão e 2 bilhões de reais, para garantir o pagamento de multa e de alguma eventual despesa. Pois bem, alguns parlamentares, deputados e senadores concordam com isso. Alguns parlamentares entendem que o Wesley e trupe deviam estar ainda hoje nos Estados Unidos, no seu exílio dourado. Outros concordam que é pouco. O que tem ganhar só 1 bilhão de reais aí, com informação privilegiada, com vazamento às 7 da noite? Alguns parlamentares que é bom. Tá certo, estão certos. Outros não. Outros, como eu, como o senador Ataíde, como o deputado Bandi, imediatamente nos insurgimos contra isso. Dissemos que o lugar dessa turma, ao contrário do que pensam alguns parlamentares, o lugar dessa turma é na cadeia. E começamos a coleta de assinaturas para uma CPI. Fiquei sabendo que já o senador Ataíde coletava assinaturas para uma CPMI, e entendedor de que de bom alvitre seria que o Senado também participasse de uma investigação tão profunda, até porque diversos senadores estavam citados, entre esses que recebiam essa propina, esses 1.890, né? Eu retirei a minha coleta de assinaturas, recolhi o meu requerimento, procurei o senador e aderi e passei a coletar assinaturas de apoio ao requerimento do senador Ataíde e do deputado Bandi. E lá está claro que essa CPI queria. Lá está claro que essa CPI queria, senhor deputado João Alberto, senador Randolph, que contestaram de forma mais efusiva o fato de estar sendo investigado o acordo de colaboração premiada entre a JBS. Lá está claro. Se os senhores assinaram e não leram, o problema não é meu. E se não assinaram, tudo bem, mas está claro. Querem que eu leia? Está aqui. Aqui. Vamos lá. No requerimento estava claro que seriam sim investigadas as situações e circunstâncias controversas desse acordo que deu liberdade eterna ao seu Joesley, ao seu Wesley, desse acordo que permitiu que ele roubasse 1 milhão de reais e com o qual os senhores pelo jeito concordam, com todo respeito. Nós estamos aqui para fazer o que a CPI nos autorizou fazer. E a CPI nos autorizou, sim, investigar as circunstâncias desse acordo, que a imprensa brasileira imediatamente chamou de escandaloso, nunca visto, inédito nos benefícios concedidos
aos delatores. E nós vamos fazer isso, nós vamos fazer. Se não tivesse aqui, eu não estaria, obviamente, chamando aqui procuradores para falar. Agora, a CPI, os que assinaram e que são a razão da existência dessa CPI, autorizaram, mais do que isso, determinaram que essas investigações se fizessem. Então eu quero deixar bem claro isso. Quem acha que não deve, talvez não devesse realmente estar na CPI. Tem muita gente dizendo, eu estou louco para sair. Saia! Leia o que está na CPI. Se acha que não deve, que não quer participar de uma investigação que se direcione ao escopo ali solicitado, paciência. Ninguém é obrigado a estar em CPI. Agora, vir aqui, simplesmente colocar objeções a uma investigação a qual nós estamos autorizados, mais do que valentia, eu considero medo. E me reporto exatamente à entrevista que concedi, senador Randolph, quando eu disse que entendia que muitos senadores, já que só senadores deixaram essa CPI, deixavam por medo. Por quê? Porque nós íamos quebrar um paradigma. Nós íamos investigar... No meu caso, eu estou diante de Vossa Excelência, frente a frente. No meu caso, estou diante de Vossa Excelência, sim, frente a frente. Mas o senhor não saiu. Exato. O senhor não saiu. Não, só para deixar claro. Sim, só para deixar claro. Medo de investigar quem sempre investigou. Eu tenho até uma preocupação desse nós. Eu tenho gravado, eu vou lhe trazer semana que vem, se eu disse o nós. Se eu disse que nos investigou, eu vou dizer, olha, eu realmente disse. Me parece que eu digo investigar quem sempre investigou. Tem gente que tem medo. Tem gente que tem medo, e realmente, o caminho da fuga é para os medrosos. Certo? E vou dizer, olha, até porque eu não sou investigado, eu não estou em nenhuma dessas delações. Eu respondo a um processo. Sim, tenho 16 anos de vida no Executivo, respondo a um processo por uma terceirização. Quando secretário de Habitação, acumulei com a presidência da Agência de Habitação do Estado e mantive um processo de terceirização do serviço de informática. Todos os presidentes daquela agência, desde a fundação, respondem um processo porque o Ministério Público entendeu que era indevida a terceirização dos serviços de informática na Agência de Habitação Popular do Estado. Eu respondo esse processo, não pedi para esse processo vir para cá, respondo lá, estou respondendo, certo? Mas em delação, nenhuma dessas, eu não tenho por que ter qualquer tipo de vendetta em relação ao Ministério Público. Respeito. Estive lá no Rio Grande do Sul, na segunda-feira, visitando o Procurador-Geral do Ministério Público, dizendo, nós vamos investigar membros do Ministério Público, atuais ou pretéritos, mas não se estabelece aqui nenhuma disputa com o Ministério Público enquanto instituição. Então isso eu queria deixar bem claro. Eu estou fazendo aqui e tentarei fazer o que está previsto no mandato que recebemos. No mandato que recebemos. E o mandato não nos autoriza, nos determina que nós investiguemos as situações controversas deste escandaloso, vergonhoso acordo de colaboração premiada. Na sequência, em relação aos advogados, deputado Vade, eu sou advogado, eu respeito essa relação. Todavia, também não devemos estabelecer um domus protetor em relação aos advogados, simplesmente por ter a carteira da OAB. Eu vejo aí, no que já tenho conhecimento, há evidências de uma atuação perniciosa em algumas situações. Eu me lembro da doutora Cata Preta. Tudo que era delação, a Cata Preta em uma semana resolvia a delação. Quando nós quisemos investigar a Cata Preta ficou cata invisível, sumiu, nunca mais ninguém viu, só porque nós fizemos um requerimento para ouvi-la. Então eu não, quero deixar bem claro, respeito até porque sou advogado, mas não aceito que se pense em estabelecer um domus intransponível de proteção em relação a advogados simplesmente pelo fato de serem advogados. Deputado Pimenta, Paulo Pimenta, Vossa Excelência insiste com veemência pela participação do PT, que é o segundo partido, né, naquela que seria talvez a mesa diretora
Eu peço que o senhor trouxe esse a mim, que sou o relator, e na verdade a quem de direito, que é o presidente. Eu peço que nós possamos avançar isso hoje e que essa discussão fique para a semana, porque na semana que vem você possa apresentar uma solução para esse caso. E por fim, deputado Haddad, o senhor com pertinência pede um cronograma. Cronograma é esse que falta no nosso plano de trabalho. Eu me comprometo, sem prejuízo da aprovação nesse dia do plano, em trazer para discussão um cronograma na próxima sessão. Mas peço aos pares a aprovação desse plano do trabalho, ou então que seja apontado o que consta ali que não está presente no mandato que recebemos desse parlamento para levarmos adiante essa CPMI. Era o que eu tinha a colocar. Peço então aos senhores a aprovação desse plano de trabalho. Agradeço, Vossa Excelência.